Olá, hoje eu vim fazer uma pequena reflexão com você. Bom, eu sou Ivone Leão, né? Nasci Ivone Carneiro Leão e uso como trabalho, normalmente, o nome mais encurtadinho, Ivone Leão. Desde menina sou apaixonada pelas ciências que nos transformam, que nos melhoram em todos os sentidos. Ora, se nós somos corpo físico, né? E se nós somos também espírito, algo que vem para dentro desse corpo e anima, nós precisamos o que ao longo da vida? Aprendermos, né, a cuidar das duas áreas da vida e sabermos que a qualquer momento nós podemos estar fazendo essa viagem de volta para esse plano espiritual. Se a gente veio disso, a gente volta para esse grande campo, né, espiritual, quer dizer, não material, de uma matéria menos densa. Dentro disso existe muito estudo, dentro disso muitas pessoas vieram e pensaram alguma coisa e trocaram suas experiências, enfim. Eu sou uma daquelas que desde pequena tive a sorte, assim, em primeiro lugar, de nascer numa geração muito inquietante, né? Uma geração que estava descobrindo essa coisa do pensamento unido à espiritualidade. A gente estava vindo de pós-guerras, né? Ao mesmo tempo o Oriente trazendo a yoga nos Estados Unidos através de Paramahansa Yogananda. Então, o planeta Terra estava vendo uma grande transformação e estava acontecendo essa imigração de sabedoria, que tem coisas que ficaram muito regionais, né? Tem sabedorias que ficaram dentro de certos espaços. Então, foi um tempo onde essas sabedorias foram transitadas. É assim que eu vejo. E eu cresci nesse tempo. Então, os meus grandes mestres, eles foram assim pilares para todo um outro conjunto de pessoas que fizeram suas multidisciplinas, vamos dizer assim, daquele conteúdo maior, né? Por exemplo, Dr. Dobb. Então, foi um cara que foi nos meus primeiros livros, que ele fala sobre EQM, que é aquela experiência quase morte. Então, pessoas que haviam sofrido um acidente, por exemplo, físico ou sistêmico, né? Que tivesse impedido por um período do que se chama a vida no corpo. E nesse momento, ela tem experiência, ela enxerga, vê pessoas, ela fala, ela vê em certas situações, vê seu próprio corpo, enfim. Esse foi um dos meus primeiros livros, certo? E então eu não comecei nada assim por uma religião, embora a religião também já tivesse o seu canteiro dentro de mim, através de quando eu era criança mesmo. Meus pais passaram pela religião adventista, né, adventista do sétimo dia. E, aliás, esse tema da religião adventista do sétimo dia foi o que me inspirou até vir falar aqui hoje. Porque como eu estudo as várias faces, né, da sabedoria, ao longo, o que eu entendo? Que existem várias pessoas que estão falando sobre a mesma coisa. Né? Isso a gente pode pegar um paralelo ao trabalho do Poder do Mito, que ele também era um cara que trazia desde cedo essa curiosidade, né? E ele, com o tempo, ele foi vendo que esses mitos se repetiam na região que for. Então, no meu caso, na minha linha de pesquisa, que é essa ciência, né, espiritual, essa ciência do bem-estar humano, da agregação do corpo físico com o corpo espiritual, ela também já foi desvendada por várias pessoas, já foram desvendadas ou capturadas, porque essas sabedorias, na verdade, vêm de um plano maior, né? Quando eu falo, inclusive, nas minhas experiências de eu e Deus, é uma forma da gente visualizar, porque Deus é essa força criadora. Mas essa força criadora, ela vem através de várias pessoas, né? Cada um de nós, eu digo para os meus alunos que a gente é um saquinho, né? A gente é um saquinho de Deus, é um saquinho criador. A gente veio dessa sabedoria, unidos à sabedoria biológica da matéria, né? Então nós contemos tudo isso dentro de nós. Então, no caso da religião adventista, eu assisti um filme, fiquei uns 3 dias, um filme bem denso, sobre como é que surgiu, né? Como foi o fundamento, como é que ela foi se estabelecendo.
eu já ouvia falar sobre alimentação, na alimentação já estudo o trabalho de Ellen White, que foi uma das fundadoras da religião adventista, né, junto com o seu grupo, enfim, aquela que foi organizando isso através das suas visões. Então, quando eu assisti esse filme, né, foi muito desvendador, assim, eu invento palavras, hein, gente? Em primeiro lugar, a gente está lá em 1800 e pouco, então um grupo descobre, um cara, através da Bíblia, ele descobre uma data, né? Ele faz uma certa coisa lá e pá. Então ele diz que isso é o advento de Cristo, certo? Então é por isso que é adventista. E sétimo dia com a mesma coisa, quando ele faz esse estudo dos dias, né? E o sétimo dia, enfim, dentro da Bíblia, são todos dentro dessa pauta. Mas o que ocorre? Eles haviam previsto para alguma data chegar e essa data não aconteceu, né? E aí foi se modificando e foram entendendo melhor tudo aquilo que estava lendo. A mente, o espírito vai digerindo melhor as informações. E assim hoje você vê fundada essa religião, que não é a minha, né? Eu sou yogi, né? Então a Ellen, ela começou a receber informações de um plano extrafísico sobre a evolução, como deveria seguir esse grupo que estava estudando o advento de Cristo. E dentro disso, desse grupo que foi se formando, nessa época, final do século XIX, as doenças eram muito fortes, né? Eram muito grandes, doenças de pulmão, as pessoas morriam muito fácil. Então ensinaram a ela, nessa intuição, o alimento. Né? Eles têm uma regra muito boa de alimentação. Eu cresci assim. Eu cresci já com essa orientação dentro da mente, né? E fazendo esse comparativo, né, do Joseph, né, que é o do Poder do Mito, a gente vem ver que a alimentação é a mesma coisa, porque eu sou Ayurveda, quer dizer, eu estudei a medicina da Índia, certo? Eu trabalho como terapeuta, porque eu estou no Brasil. Então, dentro dessa medicina da Índia, a gente faz a mesma coisa, a gente tem essa ciência completa, né? A gente vê o espírito, a gente vê o corpo, e a gente vê mais uma vez que essa sabedoria está lá, nessa sabedoria primordial de 7.000 anos, que é o que se comenta, né, dentro da literatura, que seriam as transmissões orais, até quando veio uma certa forma caligráfica, né, de transformar esse conhecimento para poder passar para as gerações futuras, enfim, né? Então, é a mesma sabedoria que está lá, avisando da gente do corpo, da unidade com os nossos vegetais, a nossa volta, as árvores, enfim, tudo, né? A Ellen trouxe a mesma coisa. Inclusive, é interessante que ela traz sobre o exercício físico, olha aí, e a respiração, né? A importância de fazer atividades físicas embaixo da natureza, no ar livre, olha só, e a importância de se alimentar corretamente e além de respirar. Então você que está meio assim, sem saber para onde vai, eu vou te falar uma coisa. Escolha a linha que te faz tranquila no campo da religiosidade, aquela que te traz uma mudança verdadeira, aquela que te ensina a cuidar do seu corpo e do seu espírito, porque você é esse conjunto, você é essa unidade. Falar, o corpo não é nada, o corpo é sim, é como o carro que você usa, a bicicleta ou a moto, todo veículo precisa de um cuidado, de um óleo, um combustível, uma manutenção, um ar, né? A bicicleta vai sim, não precisa, um pneu que enche de ar, enfim, se olhe a sua volta. Nós estamos tendo uma pandemia, na verdade, de depressão, uma pandemia de doenças neurológicas, todas frutos, né, dessa falta de conhecimento de quem nós somos, para onde nós vamos, né? No mínimo, como campo de energia, nós precisamos conhecer, porque ninguém pega um corpo inerte, põe comida dentro dele e faz ele passar, né, a digeri-la. Enfim, se reconheça, se encontre, porque essa verdade primeira, esse amor criativo, divino, se encontra na essência de todas as religiões e também daquele que se diz não religioso, porque é inerente ao nosso universo, ao nosso planeta Terra,
ao que nós estamos vendo aqui. Então, independente de ter um nome na vida de alguém, uma nomenclatura, essa sabedoria existe. E ela vai passar pelo cuidado com a sua alimentação, cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua respiração, o cuidado com as relações humanas. E assim cada uma, né, vai às vezes olhar de uma forma ou indicar um caminho, mas o final, né, o fruto dessas ações é sempre o mesmo. O equilíbrio, uma cabeça melhor para pensar e deixar esse processo que vem ocorrendo, né? Especialmente eu aqui tenho visto isso nessas últimas décadas, né, da minha vida, muito claramente. Nasce uma criança linda, cheia de esperança e amor, daqui a pouco ela está um adolescente neurótico, mais tarde um adulto infeliz e para mais tarde ainda um idoso, imagina que horror. Disfuncional, cheio de doenças crônicas e tomando um monte de remédio. Há tempo. O corpo humano ele é divino, como eu disse. A qualquer momento que a gente para, olha e fala, eu vou fazer uma mudança, ele já se conecta com uma nova energia e se prepara para essa mudança positiva. Você é o eterno escolhedor.